Boa tarde, pessoal, fazendo aqui o review de uma animação nova lançada pela Netflix chamada Como Mágica. Deus, alguém me ajuda! O que você fez, seu doido? Seu doido varrido! Foi recomendado para mim fazer a análise desse filme, então eu pulei as ordens cronológicas dos filmes que eu estava fazendo para analisar esse filme específico. E eu não tomei quase nenhum spoiler, apesar de sim ter acompanhado parcialmente pelas redes sociais. Infelizmente tomei alguns spoilers, mas não o suficiente para estragar a experiência. E de início eu já fui com o nariz um pouco torcido para ver essa animação, porque as animações atuais elas não estão sendo muito agradáveis para mim, principalmente as da Disney. Mas apesar da Netflix ter lançado alguns filmes e séries um pouco porcaria, Você vai ver. temos que lembrar que a Netflix foi responsável por produzir o filme Klaus, que foi indicado como melhor animação de 2020. As crianças precisam da gente. Se não acabarmos com isso hoje, a cidade nunca mais será a mesma. Destrua os brinquedos! Espera! Não, 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 não! Não! Ha! Vão comer neve, seus... Não estão presas. Por que não estão presas? Pensei que estivessem presas. Eu nunca, por nada nesse mundo, teria feito o que eu fiz se soubesse que não estavam presas. Ao qual perdeu para Toy Story 4. E, como posso dizer, eu não acho que isso seja certo, apesar de Toy Story ser realmente algo fora da curva. É realmente uma animação muito boa, em um sentido geral. Mas o 4, eu acredito que ele não seja melhor do que Klaus. O 3, o 2, o 1 talvez seja, mas o 4 não. Você é um brinquedo! Você não é um verdadeiro Buzz Lightyear! É só um boneco com movimento! Você é o brinquedo de uma criança! Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Adeus. Mas não só Klaus, né? Tem outras séries de animações muito boas da Netflix, como Love, Death and Robots, que pra mim é uma das melhores séries de animações já produzidas. Inclusive a Amazon tentou fazer algo parecido, que foi a série Secret Level, ou Level Secreto. E eu até poderia criticar, tá copiando a Netflix e tudo mais, mas Secret Level tem simplesmente um episódio de Warhammer. Arrepiei. Tô todo arrepiado. E é um episódio muito bom, aí eu não posso nem criticar, infelizmente. Mas eu não nego que já de início, vendo que era uma animação 3D, eu já fui um pouco com preconceito. Porque eu realmente já estou um pouco cansado de ver essas animações novas com o estilo Cal Art, eu não sei se pronuncia assim. Mas eu vou deixar uma imagem de exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. E nesse estilo de arte se encontra o filme Luca, Hélio, Ed, Dois Irmãos. Então eu já fui com o pé atrás. Mas eu me surpreendi, realmente me surpreendi em relação à qualidade. Mas apesar disso, já no início, ainda no início, né, não tinha me conquistado. Mas também colocaram uma referência a Ratatouille. Aí foi me pegando no coração e tal. Peraí, só um minutinho. Eu me chamo Oli. Esse aí sou eu. Talvez eu esteja enganado, mas realmente me lembra Ratatouille. Essa referência que eles fizeram eu vou também colocar aqui no vídeo para vocês verem. E outra coisa que me agradou também foi a dublagem. A dublagem está muito boa. Eu, infelizmente, sou muito crítico em relação à dublagem. Inclusive foi muito sofrível eu ver aquela animação Um Cabra Bom de Bola, que é uma animação muito boa, mas estava muito difícil acompanhar a animação com a dublagem brasileira. E vendo algumas críticas, né,
a esse filme do Cabra Bom de Bola, nem o pessoal do Nordeste, ao qual essa dublagem, né, tentou simular o estilo, né, nem eles se agradaram. Então foi muito sofrível assistir. Mas esse não. Esse a dublagem tá muito boa. Até dos personagens secundários. Outra coisa que me agrada é que esse é um filme de bicho. E como vocês sabem, eu gosto de filme de bicho. Tudo bem que esse filme não é nenhum Balto da vida. Não é um Cão e a Raposa e tal. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui, né? Foda. Foda. E no... Mas eu confesso que ele foi escalonando. E ao passar do filme, fui me prendendo cada vez mais. Eu fui gostando cada vez mais desse filme. E mais um ponto positivo pro filme é que ele tem uma história original em relação ao universo. Realmente é algo extremamente criativo que foi feito. E isso não é algo que você vê normalmente nos tempos contemporâneos em relação a animações. Então realmente não é pouca coisa não, é realmente uma boa animação. A história gira entre os dois protagonistas, Eve e Ollie. Começando pelo Ollie, que ele é um animal ao qual nesse universo se chama Pucco. O zangado sou eu! E eu não sou um rato, eu sou um Pucco! E o Ollie, naturalmente, é muito curioso. Então, em uma das suas investigações, ele acaba achando a Eve. Os dois ainda bem pequenos. Nas suas primeiras interações, o Ollie ensina a Eve que a espécie dela se chama Javan, ou Fênix de Javan, a comer umas sementes chamadas Piplins. E isso acaba fazendo uma grande quantidade de Javan ir até a ilha dos Pucco, forçando eles a viverem escondidos e a sobreviverem com migalhas. Ollie, o que foi que você fez? O Ollie, consequentemente, acaba ficando excluído, até pela sua própria família, o que força ele a tomar algumas medidas para tentar afastar os Javan. Ele acidentalmente acaba descobrindo que a luz afasta os Javan. Então ele vai e consegue afastar, menos um em específico, que vai até ele, ataca ele e acaba empurrando ele em um buraco. Assim, esqueci de comentar um detalhe. A avó do Ollie conta para ele uma história, ao qual existia umas espécies chamadas Dzul, que tinham a capacidade de criar esses pods, e esses pods conseguiam transformar um animal em outro. E eles viviam pacificamente, até que um lobo de árvore acaba pegando um desses pods e se transforma em uma variante, que é um lobo de fogo. E esse lobo de fogo acaba matando 4 desses Dzuls, expulsando os outros e selando o vale. Retornando, o Ollie acaba achando um desses pods e se transforma em um Javan. Com isso ele começa a entender melhor a língua do Javan e conhece o Javan que atacou ele e suas duas irmãs, que no caso é a Eve. Ele e a Eve vai atrás de mais um dos pods, só que a Eve acaba pegando um deles e virando um Pucco. Abrindo um parêntese aqui, a lição de moral da história, como já deu para perceber, é você conseguir entender como funciona a vida do outro. Por isso que eles acabam trocando de lugar nesse início. E a língua também, já que esses pods dão uma habilidade extra, ao qual eles conseguem entender não só a língua do outro que se transformou, como de todos os animais. E isso é algo muito criativo do filme. E já nesse segundo encontro, o Ollie e a Eve também têm uma boa interação. Eles já tinham antes, mas agora, apesar da confusão inicial do Ollie, dá pra ver que eles têm uma sinergia. E um detalhe interessante, que mesmo após virar uma outra espécie, eles não, como eu posso dizer, eles não deixam de ter certos costumes. Um exemplo é que a Eve ela fica com os braços um pouco curvados, como se ela ainda tivesse asas. Não sei se vocês repararam nesse detalhe. Ela fica com a coluna um pouco curvada e os braços também, como se ela ainda fosse uma Javan. Ao passar do filme, esses dois personagens vão se desenvolvendo pouco a pouco, de maneira natural, e
bem feita, aprendendo pouco a pouco a história um do outro e também as suas habilidades, para que os dois consigam escapar de certas enrascadas, como a Ivy, que aprende a habilidade dos Pucos, do olfato aguçado, para os dois poderem passar pelas cobras raízes, e o Ollie, que aprende a voar. Esqueci de comentar sobre um personagem esse que está ajudando eles a encontrar novos pods. Olhe! Achou o broto de luz? Não, foi roubado. Muita coisa pra explicar. Eu não roubei nada. Ué, Ele aparece momentaneamente no início do filme, quando o Ollie ainda é bem pequeno. Depois de uma longa aventura, e eles têm que passar por uma alcateia de lobos de árvore, eles acabam encontrando mais um pod, ao qual, nesse momento, eles acabam discutindo. E o Ollie acaba revelando que o Puco que ajudou a Ivy a abrir aquelas... deixa eu me lembrar o nome... Piplins, era ele, e ela não sabia disso até esse momento. Não? Lembrar do quê? Olha, do que você tá falando? O pequeno Puco que te ensinou a abrir os piplets. Aquele era eu. Então ele revela que ele salvou os Javon, já que eles estavam passando fome, mas que essa atitude acabou condenando a espécie dele, os Pucos, a viverem de migalhas. E é interessante que eles deixam claro, desde o início, que eles não se gostam, essas duas espécies. Então, cada um virar a espécie do outro ajudou eles a enxergarem as coisas de outras formas. Então teve esse choque de realidade e tudo mais. Quando eles vão pegar o pod, né? Eles pegam ao mesmo tempo e eles viram a espécie do Bug. Que é peixe. E eles ficam meio sentidos um com o outro por um momento. Mas o Bug diz que ainda tem mais um pod. E esses pods, que é mais de um, não sei se eu já comentei, ficam num topo de uma cachoeira. Então os três precisam se juntar para poder subir. O Bug até avisa que ele só não conseguiu chegar no topo porque ele precisa de ajuda para subir. E nessa subida, o filme mostra que ele não só tem a beleza do design da animação, como a animação em si é muito fluida. Quando eles têm que passar pelos ursos de pedra, você consegue perceber a mudança de velocidade e sentir o perigo que eles estão passando enquanto eles tentam subir todos juntos. Então, resumindo essa subida, eles passam primeiro pelos ursos de pedra, vê os lobos de árvore no topo, mas o lobo filhote acaba caindo, ficando pendurado no galho. O Ollie salva ele com a ajuda da Ivy e depois eles finalmente chegam no topo. E aí vem o plot twist do filme, pois o Bug, quando pega o pod, se revela como o Lobo de Fogo. o tempo todo era meu. O verdadeiro antagonista do filme. E depois dele debochar dos protagonistas, ele diz que um dos Dzus acabou transformando ele em peixe. Ele não conseguia chegar nesses pods porque ele não conseguia subir sozinho. Mas felizmente o Ollie ajudou ele. Ele fica zombando do Ollie por causa da sua ajuda, digamos assim. Então, o Lobo de Fogo, sendo o vilão que ele é, ele toca o terror pela floresta, começa a queimar tudo. O Ollie e a Ivy tentam guiar os animais em meio às chamas para a ilha onde estão a família do Ollie. Eles não gostam da ideia de primeira, mas acabam aceitando os animais. Mas esse lobo desgraçado vai atrás deles mesmo assim. Ele é realmente um vilão de ponta a ponta, isso é indiscutível. O Ollie, para impedir que ele chegue na ilha, ele vai até o buraco que ele caiu pela primeira vez. E pegando as raízes de onde crescem os pods, ele pede ao Dzu morto que gere mais um pod. Tesouro. O Homem de Ferro. E uma coisa bem interessante é que enquanto as raízes brilhavam, você consegue ver o Dzu caído atrás do Ollie. Eu gostei bastante desse detalhe, porque de primeira não dá pra perceber. Da primeira vez que ele caiu, o Ollie escolhe virar um Dzu, e assim começa um embate entre ele
e o Lobo de Fogo. E mesmo o Dizu ser, sei lá, 50 vezes maior que o Lobo de Fogo, ele dá bastante trabalho. Mas, por causa de uma junção de vários fatores e da inteligência do Wally, principalmente da inteligência do Wally, para montar uma armadilha, digamos assim, para o Lobo de Fogo ficar em uma área específica e ele fazer um deslizamento de pedra, que é a barreira, o dique que segura a cachoeira, ele e o Lobo de Fogo caem. E dá pra ver que o Lobo de Fogo morreu, porque não só a água que apagaria o fogo dele cai em cima dele, mas um pedregulho gigante. Então ele e o Lobo de Fogo desaparecem de cena e dá a entender por vários minutos do filme que os dois morreram. Isso é bem interessante, que o filme segurou realmente um pouquinho. Isso foi uma experiência interessante, porque eu só vi alguns trechos do filme e não vi a cena final, não vi essa cena final. Então, por um período, eu pensei realmente que o Wally tinha morrido. Porque esse filme, ele foi escalonando de uma forma que tudo foi ficando realmente sério. Então eu não duvidaria que esse final poderia acontecer. Mas felizmente não aconteceu. Depois de alguns minutos, os Dizu começam a aparecer e depois disso, o Wally aparece em cima de um dos Dizus. Então tem todo um momento emocionante e tudo mais do reencontro dele e da Ivy. O Wally explica que ele foi encontrado pelos Dizus. Tem mais alguns minutos de filme mostrando a região estando mais pacífica e com a volta dos Dizus. E depois disso o filme acaba. Agora vamos para os elogios e as críticas que eu tenho para fazer em relação ao filme. Já indo com os dois pés no peito, se fosse em comparação com todas as bombas lançadas nos últimos anos, esse filme, essa animação, já é uma pérola. Mas mesmo se não fosse, se estivessem lançando várias animações boas, eu não vou negar que algumas são boas. Um exemplo, o Aranhaverso. O Aranhaverso é bom, que foi até de inspiração no design do filme do Gato de Botas, que também é bom, mas eu tô catando só algumas exceções. Mas, continuando, mesmo se tivessem lançando várias animações boas, eu não vou negar que essa animação é realmente boa. Dizer que as criaturas desse vale não se dão bem é pegar leve. Ei! Seu saco de penas, bobão! Vem me pegar, vem! Vem cá! Cuidado! Não só pelo designer, pela criatividade, pela qualidade da animação em si, roteiro também é bom. Bons protagonistas, um desenvolvimento de personagem bom, um vilão bom, o que é raro da gente ver. Mas eu tenho uma crítica sim em relação ao filme. Por algum motivo, na verdade eu até sei o porquê, mas enfim. Eles não deixaram, nem no final do filme, alguma cena de romance entre o Wally e a Ivy. E apesar de não ser jogado na cara, verbalmente, Passado. Oh, eu já achava que te odiava antes, mas agora... Você me ama? Não! Ai, não seja. o filme deixa entendido sim que há alguma coisa. Mas chega no final do filme e, não sei, os criadores não tiveram coragem de deixar pelo menos uma cena. Alguma frase que concretizasse isso, ou alguma ação que concretizasse isso mais abertamente. Eu até achei que é porque a classificação indicativa dele era livre, mas não, eu me enganei. A classificação indicativa dele não é livre. É uma indicação indicativa para 10 anos. E até mesmo os filmes que têm indicação indicativa livre, vou dar um exemplo aqui. O filme Enrolados, ou 101 Dálmatas, tem cenas de romance, mesmo tendo indicação livre. Então eu queria que acontecesse. Eu acredito que algum de vocês também. Alguma demonstração, sei lá, um beijo final entre eles, alguma demonstração verbal antes do filme acabar. Porque isso foi algo que foi desenvolvendo ao passar do filme, mas quando chegou no final, os criadores deixaram por isso mesmo. E coincidentemente, eu fui procurar aqui um filme que eu esqueci o nome, onde duas espécies diferentes acabam tendo um romance. Então eu pesquisei usando essas palavras. E em primeiro lugar apareceu o nome do filme como Magia, depois veio vários outros exemplos. Então não é loucura da minha cabeça, isso realmente ficou subentendido. Mas citando aqui alguns exemplos que eu peguei, temos Shrek, Alpha e Ômega, Stranger Magic e Zootopia, apesar que também Zootopia não teve coragem de concretizar como um casal propriamente dito.
Essa é a minha única crítica que eu tenho ao filme, porque de resto não tenho o que reclamar. É realmente uma pérola que chegou. Então, Como Magia, eu vou dar uma nota 10 e um 10 redondo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do review. Vejam os outros reviews que eu já fiz. Tem alguns filmes que eu postei também. Vejam o meu último post. E aguardem para o review de Irmão Urso. Então é isso, pessoal. Até a próxima.